Boa noite a todos, uma satisfação muito grande abrir o novo programa Hora dos Negócios. Hoje com um convidado que me deixa muito feliz, Márcio Shimomoto, presidente do Sescom São Paulo. Boa noite, Márcio. Boa noite, tudo bem? Uma satisfação muito grande. Como todos sabem, nosso programa aborda 3 itens básicos: contabilidade, tecnologia da informação e administração. Nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas, com reprise aos sábados ao meio-dia. Márcio, você presidente do Sescom, uma satisfação, eu fui diretor há algum tempo atrás, então eu queria que você se apresentasse como empresário da contabilidade em São Paulo e começasse a falar como dirigente sindical de uma categoria tão importante como a nossa de contabilidade. Boa noite a todos, meu nome é Márcio Massal Shimomoto, atualmente presidente do Sescom São Paulo, assumi a presidência do Sescom São Paulo no começo desse ano, em janeiro, empresário de contabilidade. Hoje a minha empresa de contabilidade tem 56 anos, fundada pelo meu pai, porque não tenho essa idade toda. Tá certo. E na profissão de contabilidade mesmo, estou há 36 anos como contador atuando na empresa de contabilidade. Márcio, descreve um pouco, porque muitas vezes a atividade dos nossos sindicatos ele é pouco conhecido. Quais são os propósitos básicos do nosso sindicato ajudando a nossa categoria? O Sescom São Paulo hoje ele está com 68 anos e representamos não só a atividade econômica da contabilidade, das empresas de contabilidade, mas 62 atividades econômicas além da contabilidade. Então, hoje temos 100 mil filiados e dos 100 mil filiados, 22 mil são empresas de contabilidade. É um número significativo de empresas contábeis que nós representamos e o intuito do Sescom São Paulo é de representar perante os órgãos públicos e procurando benefícios e serviços que agreguem e tornem possível uma melhor exercício da profissão das empresas de contabilidade. Comenta quais são as 3 principais outras categorias. É a contabilidade e quais são as outras? São assessoramento, que fazem parte as holdings, consultorias, auditorias, perícias, informações, pesquisas. Então, pesquisas nós temos Ibope, nós temos, na parte de assessoramento também ainda Credicar, algumas cartões de créditos, todos eles são filiados do Sescom São Paulo hoje. Então, são várias realmente categorias. Comenta um pouco sobre as comissões, as várias comissões que o sindicato, porque o sindicato ele tem uma diretoria executiva. Como o trabalho vem aumentando desde que eu participei, fiquei impressionado agora pela atividade constante que o sindicato vem desenvolvendo. Então, quantas comissões você constituiu nessa sua gestão? Nós temos várias comissões de trabalho instituídas no Sescom São Paulo. Como são várias atividades econômicas também, nós precisamos ter uma representatividade dessas atividades econômicas dentro do Sescom São Paulo e essas comissões de trabalho, elas representam essas atividades. Então, nós temos uma Câmara Setoriais de Contabilidade, temos uma Câmara Setorial da parte do assessoramento, temos algumas câmeras de trabalho como a de negociações coletivas, que é uma das funções principais do sindicato patronal, é de fazer as negociações coletivas com o sindicato dos empregados. Tá. Temos comissões de relações internacionais, uma câmara recente que nós criamos, foi criada na gestão do antigo presidente nosso, nós estamos dando todo o incentivo para que essa comissão se viabilize. Então, temos várias comissões de trabalho e são elas que tocam o Sescom São Paulo, porque ela veio crescendo no decorrer desses 68 anos e há necessidade de mais diretores envolvidos nessas comissões. Ô, Márcio, quando eu era diretor, hoje eu só faço parte dessa comissão internacional, um dos itens que poucos conhecem é realmente a demanda de tempo que uma atividade sindical, porque nós não somos remunerados, o importante falar que não existe benefício de qualquer natureza. Então, na verdade, eu acho que é uma contribuição profissional que todos fazem para a categoria, justamente para valorizar a nossa profissão. Quantas horas você acaba dispensando, ou em média, a diretoria para a entidade? É um número de horas relevante por semana? Sim, todos nós somos voluntários. Como você bem citou, todos estão por um idealismo de procurar beneficiar a classe e retornar um pouquinho daqueles benefícios que nós obtivemos com a nossa profissão.
Hoje, o presidente do Sescom São Paulo, eu tenho dedicado praticamente 4 ou 5 dias da semana até para o Sescom São Paulo, onde normalmente eu chego no Sescom São Paulo às 9 da manhã, e às terças e quintas eu saio até às 10 da noite, mas os outros dias a gente sempre está em representação, porque o Sescom São Paulo é muito demandado por outras entidades que trabalhamos em conjunto, com a FEComércio, OAB, Fiesp, participamos de ações em conjunto com todas as entidades, por isso nós temos uma demanda muito grande dessas outras entidades também. Mas a maioria da diretoria do Sescom São Paulo, elas se entregam à entidade 2 vezes por semana. 2 vezes normalmente às terças e quintas. Tá. Terça-feira é um dia que nós temos reuniões de diretoria e algumas reuniões de comissão de trabalho, e aquelas que não são possíveis realizar na terça-feira, fazemos às quintas-feiras. Então, praticamente, no geral, eles estão 2 vezes por semana, de manhã até à tarde. Tá. Comenta rapidamente sobre o programa de qualidade, o PQC. Eu acho que é um ponto super importante, uma prestação de serviço muito importante. Como é que você vê a evolução desse programa? O PQC esse ano completou 11 anos de existência. Tá. Ela foi criada, o início dela foi criada para trazer qualificação às empresas de contabilidade. O que nós notávamos há 11 anos atrás? Que muitas empresas buscavam a qualificação, mas não sabiam muito bem como atingir a qualificação, como ter qualidade nos seus serviços, ou até atingir uma ISO, ou ter alguns outros programas, prêmios de qualidade. Sescom São Paulo criou um programa baseado em treinamentos e cursos, treinamentos, palestras, onde nós damos o caminho para que as empresas possam atingir a qualidade, alguns de uma forma extensiva. Nós temos o programa PQC extensivo, onde ele tem um programa de 5 anos e depois entra numa qualificação, numa educação continuada, onde ele prossegue sempre caminhando em busca da qualidade. E temos agora os intensivos, que são aquelas empresas que têm um pouquinho mais de estrutura, que têm condições tanto estruturais como financeiros de alavancar essa qualidade mais rápido. E em 2 anos, hoje, no programa do PQC intensivo, as empresas de contábeis já conseguem uma ISO, ou temos também a parte de gestão, onde em 2 anos qualifica-se os gestores da empresa de contabilidade também. Você tocou nesse ponto, comentei com você sobre o PQC, porque eu vejo que a nossa profissão vive um momento muito delicado. Eu vejo que o SPED, ele exige que as empresas contábeis tenham um perfil profissional diferente, uma estrutura operacional, vamos falar, mais qualificada. Você vê que o SPED favorece, ou valoriza a nossa profissão? Eu não sei qual a sua opinião sobre isso. É um incentivo para nós? O programa SPED, o SPED nada mais do que uma unificação dos bancos de dados dos órgãos públicos. Isso faz com que as empresas de contabilidade tenham que mandar informações mais qualificadas. É um grande Big Brother, vamos falar assim. É um grande Big Brother, onde ele centraliza todas as informações e pelas informações estarem centralizadas, o cruzamento se torna mais fácil de ser feita. E como o cruzamento é mais fácil também, a qualidade das informações que as empresas de contabilidade enviam para os órgãos públicos se torna mais importante. No primeiro momento, ele deu aquele grande impacto onde burocratizou as empresas, tanto de contabilidade como seus clientes. Mas a gente percebe que com o decorrer do tempo, o que acaba acontecendo no mercado é que pela necessidade da qualificação das informações, nós forçamos, as empresas de contabilidade forçou os seus clientes a elaborarem melhor os seus processos e também ter uma melhor estrutura de TI para poder enviar esses documentos, essas informações para as empresas de contabilidade e as empresas de contabilidade transmitir isso. Como essa velocidade da informação é muito grande e a qualidade é muito grande, fez com que os clientes fossem mais qualificados, as empresas começaram a receber isso automaticamente, melhorando até a produtividade. Que o empresário... Bom, esse é um ponto positivo, porque você trabalha uma vez só, você vai e termina, mas exigiu que o empresário se preparasse melhor, né? O empresário hoje acaba tem que ter uma preocupação. Comenta comigo a legislação do COAF, a lei anticorrupção, essa nova legislação, ela trouxe benefícios para a nossa profissão? O que você comenta sobre isso? Valorizou o nosso trabalho? Eu acho que no momento que o Brasil vive hoje,
onde nós temos que passar o Brasil a limpo e temos que sempre estar combatendo qualquer tipo de corrupção. Ele veio de uma certa forma, a contabilidade veio de uma certa forma para agregar valor nesse momento que o país está passando. A resolução da COAF, e também veio uma resolução do Conselho Federal, para que em determinados momentos o contador informasse algumas questões onde ele acha que você não identifica os valores que estão sendo entrados. Uma razoabilidade na transação, vamos chamar uma razoabilidade. Assim. Eu acho que no primeiro momento dá um pouco de trabalho para ser feito. Cria-se uma responsabilidade maior para o profissional de contabilidade e os profissionais de contabilidade nunca se fugiram da sua responsabilidade. Mas no segundo momento, você vê que os contadores estão contribuindo para esse momento também que o Brasil está passando. E também está fazendo com que as empresas de contabilidade se qualifiquem melhor. Infelizmente, dentro da nossa profissão, tem algumas empresas de contabilidade que, pelas estatísticas até do Conselho Regional de Contabilidade, não fazem a contabilidade. Vamos abordar esse ponto logo depois do nosso intervalo. Até já. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta com o Márcio Shimomoto, presidente do Sescom São Paulo. E antes do intervalo nós estávamos falando sobre a qualidade dos serviços contábeis, da exigência dos trabalhos. Quando nós estávamos durante o intervalo, eu comentei que realizamos uma pesquisa formal através do IBESP, que é o Instituto de Pesquisa aqui da Baixada, sobre a qualidade dos serviços contábeis. E, infelizmente, corroborando aí com um comentário seu do CRC, a qualidade dos serviços é muito fraca. Comenta sobre isso, Márcio. Por exemplo, 80%, 90% das empresas, um item só que me chamou mais a atenção, dos empresários aqui da Baixada não aprovam as contas. Quer dizer, não tem nem conta para ser aprovada, então muito menos pedir aprovação. Você comentou sobre a estatística do CRC. Você é uma autoridade, então eu queria que, ao invés da minha pessoa falar que pode ser muito mais antipático, eu queria que você, como dirigente sindical, registrasse essa realidade. Nós temos uma estatística do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Isso já é uma estatística de 4, 5 anos atrás, onde dizia que 80% das empresas de contabilidade não faziam contabilidade. Tá. Eles se baseiam muito na legislação fiscal, onde ela obriga a fazer o livro caixa, mas não a contabilidade. Tá. E nós sabemos que todas as legislações, fora a legislação fiscal, exigem a contabilidade. Até mesmo, como comentamos, a resolução do Conselho Federal que trata do COAF, tá, da lavagem de dinheiro,
exige que você faça algumas checagens, que sem contabilidade você não tem como fazer as checagens, né? Como é que você faz? Identifica dificuldades de prestação dos valores, né? A forma como o dinheiro está entrando nas empresas, sem fazer uma conciliação bancária, uma contabilidade que identifica isso. É importante, é de suma importância que hoje os profissionais de contabilidade enxerguem a responsabilidade das empresas de contabilidade perante não só o fisco, mas também perante as outras legislações, como a do COAF, né? Que se você não fizer a contabilidade, você pode até não cumprir, você pode estar cumprindo a legislação fiscal, mas você fica muito indefeso frente ao COAF, frente a uma legislação de falências e concordatas, né? O profissional de contabilidade hoje tem que enxergar isso, essa responsabilidade muito grande. Nós temos até algumas notícias que a juízes... Numa recuperação judicial, por exemplo? Recuperação judicial, tá. Se você não tem... A recuperação judicial passa a ser fraudulenta por culpa do contador. Então, a profissão contábil hoje é uma profissão muito arriscada, mas sabendo-se, trabalhando com qualidade e trabalhando dentro das normas contábeis, ela é uma profissão segura. O problema é que se você começa a trabalhar fora da profissão, fora das éticas e das condutas que o Conselho Federal, o Conselho Regional faz, você cai num risco. Eu tenho uma opinião um pouco diferente dessa sua, porque eu vejo que nós trabalhamos para a sociedade, nós somos um profissional da informação. O balanço, na minha opinião, é justamente quase que o espelho da empresa. Então, nós não estamos sozinhos. Então, o que acontece? Por que o empresário muitas vezes prefere pagar imposto sem ter lucro? Porque se você não tem balanço, você não tem uma demonstração de resultado, você não sabe qual a melhor opção fiscal adotar. Você não sabe se é o simples, se é um lucro presumido ou se é um lucro real. Eu não traria toda a responsabilidade para a nossa categoria. Eu acho que esse nosso programa de hoje, ele é muito importante, porque eu vejo você como um dirigente sindical, como empresário contábil, nós temos que efetivamente trazer a sociedade para perto da gente e explicar, por exemplo, sem um planejamento tributário correto, sem que você tenha as informações, independente desse lado legal, eu vejo que a sociedade hoje, na minha opinião, eu tenho vários exemplos práticos no escritório, de empresários que estão pagando imposto sem ter lucro. Então, existe um descompasso, vamos falar. Como é que eu posso, por exemplo, ter um lucro real se eu não tenho um controle de estoque? Para fazer um controle de estoque, eu tenho que ter um software, eu tenho que ter uma pessoa trabalhando quase que diariamente na movimentação. Como é que você vê esse desinteresse da sociedade? Porque eu não quero, como contador, assumir toda a responsabilidade. Eu acho que a sociedade tem um papel muito importante, porque nós recebemos os honorários dos empresários. Você concorda com isso? Discorda? Qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo com o seu ponto de vista e longe de mim atribuir totalmente a responsabilidade de tudo que acontece nesse país em cima dos contadores. Perfeito. Eu acho que o profissional de contabilidade, o contador hoje, eu acho que a única profissão que é citada no Código Civil é a do contador, como responsável solidário em algumas atitudes do empresário. Para fugir dessa responsabilidade, você teria que estar dentro da legislação, dentro das normas contábeis, o que determina o Conselho Federal e determina o Conselho Regional de Contabilidade, onde você tem que fazer a contabilidade, porque sem contabilidade, que nem você falou, você não, mesmo que a empresa seja simples, como é que ele vai para um lucro real se não tem contabilidade para demonstrar se aquilo é vantagem ou não? Você precisa dos números, né? Porque nós sabemos muito bem que um simples com livro caixa, você precisa dos números, você precisa das conciliações bancárias, você precisa dos dados de uma contabilidade para ver se indo para o lucro real é mais vantajoso ou não é mais vantajoso. Ou em outras palavras, nós tivemos uma vitória, eu acho que é inegável, que a extensão da aplicação da tributação do Simples para outras categorias foi um benefício grande, inegável. Porém, eu ainda enxergo como aqueles anexos, aquela leitura dos anexos, é um trabalho grande, você concorda? Você corre o risco de fazer uma opção errada. Você concorda comigo ou não? Não, concordo. Eu acho que para tudo aquilo que você faz dentro do Simples, o Simples não é uma solução única.
E também não quer dizer que ela é a mais barata, em todos os casos. Prestem atenção que o presidente do sindicato está falando que o Simples pode não ser a opção mais interessante. Concorda comigo? Concordo, eu acho que tem que ser feito as contas. Já vi casos, Gabriel, de algumas empresas, no início da atividade mesmo, identificarmos que o Simples não é o melhor caso para ele. Né? Então, há casos que você tem que pegar realmente na ponta do lápis, fazer as contas com todos os dados, nem que for uma previsão, para que você chegue num determinado regime tributário mais benéfico para o cliente. Você tem que chegar numa... Sem planejar, não dá. Não dá. Então, isso é muito importante, porque existe uma tomada de decisão, muitas vezes quase que automática, e eu vejo isso porque existe um pré-conceito, vamos falar, de que o Simples é a alternativa tributária mais vantajosa. E como vocês estão vendo, um depoimento oficial, muitas vezes não é. Você entendeu que a Eireli trouxe benefício para a sociedade? A Eireli é uma forma societária interessante? Eu acho que é interessante, porque nós tínhamos algumas situações onde a pessoa não conseguia um sócio em determinado momento e ele precisava de uma alternativa para esse tipo de empresa. Porque pela legislação do imposto de renda, se você fica sem sócio durante 6 meses, 6 meses a um ano, você teria que ou arrumar um sócio forçadamente, aí forçava as empresas a terem mãe, filha, mulher como sócio só para cumprir uma obrigação societária. E não era o que acontecia na realidade. A Eireli, quando foi criada, trazendo um capital maior, trouxe um pouquinho mais de segurança para essas empresas e resolveu uma situação de momento que são aquelas empresas que, mesmo não tendo sócios, elas necessitavam continuar existindo. Então, foi uma alternativa societária. Foi uma boa alternativa interessante. Que foi interessante criar no momento. Voltando a falar do SESCOM, qual o maior desafio que você tem? O que você pretende fazer na sua gestão? Nós temos aqui, o lema da minha gestão, quando nós iniciei a gestão, seria a de continuidade com inovação, onde nós temos que manter as tradições, as bases da entidade que foi criada com os valores e os princípios que deram origem à entidade e fizeram ela crescer durante 68 anos, mas também temos que sempre inovar. Eu sempre acredito que não existe nada no mundo que não possa ser melhorado. Tudo aquilo que existe você pode aprimorar, pode melhorar e pode entregar um produto melhor para os seus associados. É com essa finalidade que essa diretoria assumiu o SESCOM esse ano, para melhorar aquilo que já existe. Nós criamos as relações internacionais, nós estamos indo agora... Então comenta, por favor. Nós também estamos com um grupo de empresários indo agora para Stanford, na Califórnia, para fazer um seminário de uma semana, onde nós temos cursos na Universidade de Stanford de gestão e de inovação, para que lá nós façamos um workshop. Vamos pensar na contabilidade no futuro, como seria a contabilidade daqui 5, 10 anos. Vamos trazer esse workshop para o Brasil e tentar disseminar essa cultura e essas estratégias de inovação para todos os nossos associados também. A Comissão Internacional começou pela uma experiência com a Itália, não foi? Quando vocês foram no ano passado, eu não fazia parte ainda, vocês conheceram um senador da Itália e está se buscando uma amarração de serviços com países internacionais, dando início na Itália, não é isso? Isso, perfeitamente. Nós fomos convidados pela Fiesp, uma missão praticamente dificílima, que era explicar o regime tributário do Brasil na Itália. Tá. Nós levamos um material para tentar explicar. Percebemos que não é muito diferente o regime aqui do Brasil como da Itália. A única diferença é que no Brasil é muito mais informatizado, eles não têm esse produto como nós temos o SPED, e também conversamos com eles e percebemos que o italiano ele tem muita vontade de investir. Eles enxergam o Brasil como a Itália de 4, 5 anos atrás. O momento que vivemos no Brasil é a Itália de 4, 5 anos atrás, onde eles passaram por aquelas operações mãos limpas na Itália. Então nós estamos no caminho certo, vamos falar? Eles enxergam que estamos no caminho certo e que eles veem, se a experiência se concretizar aqui no Brasil, como se concretizou na Itália, em 3, 4 anos o Brasil vai tornar a crescer e vai abrir muitas perspectivas de mercado, não só para o Brasil, mas também para os investidores estrangeiros. Eu achei que essas palavras suas merecem ser repetidas, que o regime tributário brasileiro está mais adiantado que o italiano
e que nós temos uma carga tributária. Eu não estou. Você falou carga ou você falou regime? Qual a observação que você fez? O regime tributário deles é muito semelhante ao nosso. Né? Percebemos que nas conversas que nós tivemos... A burocracia A burocracia é semelhante. Tá. A única diferença é que a nossa é informatizada. É mais informatizada. A nossa Receita Federal e os bancos de dados nossos são muito melhores que os italianos. Então, o risco aqui também, não só o risco, mas os cruzamentos eletrônicos são maiores aqui no Brasil. Temos mais controle aqui. Temos mais controle. Bom, eu só posso te agradecer. Eu acho que receber uma personalidade como você aqui engrandece muito o programa. Queria que você fizesse as suas considerações finais, então, para o nosso encerramento. Agradeço muito o convite de estar aqui com você, com os nossos colegas aqui da Baixada Santista. Sescom São Paulo está à disposição para qualquer pessoa. Nós temos um Sescom também aqui na Baixada Santista, mas também não deixamos de estar sempre em contato, trocando informações, para que nós possamos crescer a profissão todos juntos. Bom, muito obrigado. Uma satisfação realmente ter você aqui. Boa noite a todos e bons negócios. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje, eu vou abordar um dos itens mais importantes da nossa realidade, que é a aplicação do artigo 124 do Código Tributário Nacional. De acordo com esse código, nós contabilistas podemos ser responsabilizados por sonegação fiscal. Como todos sabem, nós somos responsáveis pela emissão de notas, pelos registros fiscais, pelo controle de estoque, e esse item traz mais responsabilidade para a nossa profissão e muitas vezes nos coloca em risco caso o nosso cliente deixe de nos informar alguma transação. Então eu registro esse fato, a Secretaria do Mato Grosso do Sul já começou a penalizar alguns colegas nossos. Então, uma boa noite a todos e atentem para esse fato.